vereadores, vereadoras, assistentes, demais presente nesta sessão, senhor Reginaldo e sua esposa, sejam bem-vindos, suplentes Anela também, e demais cidadãos que fazem parte aí da nossa distinta plateia, juntamente com os internautas, nossas considerações. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 294 do primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Assim sendo, solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 2 de maio de 2016. Ata da reunião ordinária do dia 2 do mês de maio do ano de 2016, às 18 horas do dia 2 do mês de maio do ano de 2016, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 20 do mês de abril de 2016. Matéria do expediente, fez-se a leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei de número 20/2016. De autoria da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, projeto de decreto legislativo números 1/2016, 2/2016 e 3/2016. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 6/2016. E o projeto de lei de número 22/2016, projeto de lei de número 23/2016, projeto de lei de número 24/2016, projeto de lei de número 26/2016 e projeto de lei de número 27/2016. De autoria do vereador Alain Gugliani, projeto de lei de número 25/2016. Proposições recebidas. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação de número 21/2016. De autoria dos vereadores Alain Gugliani e Evandro Pegoraro, requerimento de número 51/2016. De autoria do vereador Alain Gugliani, indicação de número 191/2016. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações de número 192 e 193/2016. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações de número 194 e 195/2016. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação de número 21/2016 e indicações de números 194 e 195/2016, que foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria dos vereadores Alain Gugliani e Evandro Pegoraro, o requerimento número 51/2016, também aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Alain Gugliani, indicação de número 191/2016, também aprovada por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações de número 192 e 193/2016, também aprovadas por unanimidade de votos. No pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores Jaderson Miguel Prudente, Arlan Gugliani, Rui Mares Corteganha, Rogério Luciano Pacheco e a vereadora Denise Justi Lopes. Ordem do dia. Primeira discussão e votação, de autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei de número 14/2016, que em votação foi aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente, não houve pronunciamentos. Esgotada a pauta, o presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 do mês de maio de 2016, às 18 horas, tendo como local o plenário da Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Está em votação a ata da reunião anterior. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências e projetos recebidos e também da matéria de expediente. A Casa recebeu a prestação de contas do mês de abril de 2016 da própria Câmara Municipal de Vereadores. Proposições recebidas. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação de número 196/2016, em que sugere que será feita a britagem
das ruas Distrito Federal e Rio Grande do Sul, no loteamento Provim, bairro dos Estados. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicação de número 198/2016. Sugere que seja contatado com o órgão competente para que instale um redutor de velocidade tipo lombada física nas proximidades da rua Nossa Senhora de Lourdes, número 1390, no bairro da Gruta. E indicação de número 199/2016. Sugere que seja contatado com o órgão competente para que instale um redutor de velocidade tipo lombada física nas proximidades da rua Dorvino Mores, número 218, no bairro São Cristóvão. E indicação de número 200/2016, em que sugere que será contatado com o órgão competente para que disponibilize linha de ônibus regular nos loteamentos Jardim Europa, Santos Dumont e Mores 2. E de autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 201/2016, em que sugere que seja viabilizada a macadamização da estrada geral que liga a comunidade de linha Terra Vermelha, linha Meneghetti, passando por linha Alto Feliz. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Jadson Miguel Prudente, indicações de número 196 e 197/2016. Em discussão e votação, indicação 196 e indicação 197/2016, ambas de autoria do vereador Jadson Miguel Prudente. Com a palavra o vereador proponente. Presidentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, assistência, internautas, cumprimentar o suplente vereador Omani, cumprimentar também o Zanella, que está presente, pessoal do consórcio Itá, Clélio, demais pessoas nesta casa. Mas somente para a ratificação da rua, né, vereadora, que foi passado do Rio Grande do Sul, mas é Rio Grande do Norte, lá no bairro, se puder fazer a mudança, bairro dos Estados, o pessoal procurou a gente, para a rua Rio Grande do Norte. E também que seja feita a revitalização do asfalto, a Travessa Papoulas, no bairro Jardim, líder do governo, uma rua que o pessoal está reivindicando, bastante buracos. Então, muito obrigado. Continua em discussão e votação, indicação 196 e indicação 197/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, indicações de número 198, 199 e de número 200/2016. Em discussão e votação, indicação 198, indicação 199, indicação 200/2016, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicação de número 201/2016. Em discussão e votação, indicação 201/2016, de autoria da vereadora Denise Justi Lopes. Com a palavra a vereadora proponente. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos assessores da casa, toda a imprensa, suplente de vereador Omani, suplente de vereador Zanella, Clélio. E, enfim, o que me trouxe aqui hoje, líder da Câmara, líder da casa, vamos dizer, foi essa questão dessas estradas, que seria a linha Meneghetti, seria Terra Vermelha, e passando também por linha Alto Feliz. Tu conversa com qualquer moradores dessa região, eles já começam a reclamação. A primeira coisa que eles pedem, revitalização dessas estradas.
Então eu gostaria que o líder do governo, com muito carinho, com muito cuidado, mas que pedisse que fossem pelo menos arrumar essas estradas. Essas pessoas merecem, essas pessoas são trabalhadoras, essas pessoas têm o direito de ir e vir, mas têm o direito de ir e vir com as estradas boas. Por favor, senhor líder do governo, por favor, seus vereadores. Obrigado. Continua em discussão e votação, indicação 201/2016. Ninguém mais querendo se manifestar, colocam em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação 201/2016 está aprovada. E antes do pequeno expediente, quero agradecer a presença aí do suplente Romani, também aí do nosso eficiente Clélio Ivo Dalpiaz, também o Rudinei, e agora o secretário Ferri, também seja bem-vindo aí, e demais pessoas que eventualmente tenham chegado após o início da sessão. As nossas considerações a todos. Está livre a palavra do pequeno expediente. Palavra o vereador Alan Guliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também minha saudação à imprensa que aqui se encontra, ao sempre vereador e hoje, atualmente, assumiu a Agência de Desenvolvimento Regional, o Fábio Ferri, obrigado pela presença, os vereadores Romani, Zanella, também o Clélio, assessor de comunicação, enfim, a todas as pessoas que nos acompanham aqui também. Teremos um debate importante durante o grande expediente e todos que aqui estão também vieram por esse motivo. E aqueles também que nos acompanham através das transmissões online, a nossa saudação. Mas queria aproveitar e já fazer aí uma análise positiva de dois importantes projetos que deram entrada na casa hoje e que certamente estarão a partir de amanhã nas comissões e também passando pela assessoria jurídica. Um deles é o projeto de lei do calendário oficial da programação alusiva à comemoração dos 82 anos de Concórdia, uma programação bastante vasta, importante, com várias ações em várias áreas. Então, é um projeto bastante importante e que certamente estaremos votando em breve. Então, destacar esse projeto. Da mesma forma, um projeto que havíamos já apresentado como sugestão nesta casa, em forma de indicação, mas também com proposição em anexo, que era o projeto de lei de controle e combate à dengue, chikungunya e zika. A gente sabe que é um assunto que tem tomado bastante proporção, não só aqui, mas a nível nacional também, e ficamos felizes de ver o Executivo encaminhar um projeto importante e que tenho certeza que iremos analisar já com bastante rapidez, porque a gente sabe que esse projeto é extremamente importante já se tornar aí lei e que possamos aí ter mais um instrumento de combate, né, à dengue, à zika, chikungunya, que a gente sabe que tem realmente incomodado bastante no nosso território nacional. Então, dois projetos importantes e quero aqui fazer essa análise. E da mesma forma, tratar mais dois assuntos de forma breve, um positivo e um negativo. O positivo é que fomos felizes pela bela repercussão do projeto que apresentamos ontem. Claro que ele ainda está sob análise das comissões, mas o projeto de combate ao Alzheimer e o Parkinson, a gente sabe que são duas problemáticas, como apresentamos e defendemos aqui ontem, e a gente viu aí uma grande aceitação hoje através dos veículos de comunicação e da comunidade. Então entendemos que esse é nosso papel também, apresentar proposições, especialmente projetos de leis que venham, se não ajudar, mas minimizar problemas como esses que apresentamos e que certamente será aprovado nesta casa. Então ficamos felizes por esse assunto. E por outro lado, temos que lamentar um assunto que chegou ao nosso gabinete ainda na semana passada, mas é de conhecimento geral e tenho certeza que o Ferri, que é outra pessoa que é batalhadora pelo meio esportivo, comunga da mesma ideia, né? Quando fomos surpreendidos pelo ato do senhor governador, onde afastou o presidente da FESPORT, Oswaldo Junclaus, né? Um profissional de carreira que está há mais de 25 anos defendendo, atuando pelo esporte de Santa Catarina, que há 8 meses havia assumido, então, a presidência da FESPORT e que em 8 meses fez muito mais do que muitos fizeram em anos. Então a gente sabe do trabalho do Oswaldo, da qualidade que ele tem, não só por ser de carreira, mas por ter uma vivência muito grande no meio esportivo. Ele que é da região de Tubarão e que lá começou o seu trabalho como profissional de educação física, integrador desportivo, e que vinha fazendo um trabalho importante, inclusive esteve em Concórdia recentemente. Então nós temos que lamentar quando vemos um grande profissional fazendo um trabalho importantíssimo e em função do meio político acaba
sendo afastado e substituído por uma pessoa que esperamos que faça um bom trabalho, mas não conhecemos ela no meio esportivo em Santa Catarina. Então, talvez são assuntos e momentos que fazem de muitas pessoas abolir ou, de certa forma, olhar de forma não positiva no meio político. Nós temos que, então, dar realmente importância para pessoas de conhecimento, como o próprio Oswaldo. Então fica aqui a nossa indignação também. Vamos, inclusive, solicitar esta casa que envie ofício ao Oswaldo, que permanece na FESPORT por ser de carreira, né? Parabenizando pelo trabalho que ele tem feito, não só por esses 8 meses, mas ao longo desses 20 e tantos anos. São 20 anos, pelo menos, que eu conheço o profissionalismo do Oswaldo, e tenho que lamentar realmente essa troca repentina, né, que foi feita, acredito que meramente por uma questão política. Então nós temos que esquecer um pouco disso, né, e valorizar nos meios públicos, seja nacional, estadual, local, né, profissionais que venham a somar, a fortalecer cada um da sua área. Então fica aqui a nossa indignação também e a homenagem ao Oswaldo pelo trabalho que tem feito. Quem conhece, acompanha o trabalho que ele tem desenvolvido, sabe do profissionalismo que ele tem e que certamente quem perdeu foi a FESPORT, foi realmente o nosso Estado. Fica aqui então essa nossa lamentação. Obrigado. Passa a palavra a vereadora Marilane. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhora vereadora, seja bem-vinda, Denise. Ontem foi a primeira vez que esteve aqui, eu não usei a tribuna, eu desejo as boas-vindas. Assessores, imprensas, internautas, e quero cumprimentar o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Fábio Ferri, e me permitam os senhores, em seu nome, cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. Eu faço uso da tribuna hoje para falar alguma coisa sobre a doença. O assunto que me traz a esta tribuna é a doença do mormo, né? É uma doença que ataca principalmente os animais, os cavalos, e também ataca os homens, né? Então, nesse último final de semana ali, nesses últimos anos aqui, essa doença reapareceu. E o governo, então, com a preocupação, exigiu que se fizesse um exame a cada 60 dias nos animais. E esse exame que é feito, ele exige que o proprietário recorra a um médico veterinário devidamente habilitado para coletar o sangue, né? E esse prazo tem desestimulado muito a prática das cavalgadas. E a gente sabe que aqui na nossa região tem muitas pessoas que são amantes desta tradição. E que eles sofrem também pelo alto custo, que é aproximadamente R$ 150 cada exame. E no último dia 21, o secretário aqui esteve presente na cavalgada em Tiradentes, onde os organizadores solicitaram, então, a intervenção junto ao governo, para que esse prazo fosse, pelo menos, estendido, né? Porque a cada 60 dias torna-se muito caro para o proprietário. E como o secretário é representante do Estado, na mesma noite me convidou, nós dois fomos à casa que ele estava ali, o secretário da Agricultura, o deputado Moacir Sopelsa, a gente se reuniu lá e, em uma conversa, nós solicitamos o empenho do deputado, secretário da Agricultura, para, junto ao governo, para ver se poderíamos, então, ampliar o cargo, ampliar o tempo para o exame. E ele prontamente nos atendeu a nossa reivindicação. E ontem, segunda-feira, tivemos a confirmação do secretário da Agricultura que agora, no próximo dia 6, próximo dia 6 agora de maio, o governador vai assinar um decreto no CTG dos praianos, onde vai passar de 60 dias para 180 dias o prazo do exame. Então, com isso, a gente vê que a nossa ação realizada junto com o secretário da Agricultura, o deputado Moacir Sopelsa, com o nosso secretário aqui, o Ferri, e eu estava presente também, nós conseguimos, então, para que esse exame fosse prolongado para mais tempo, dando, assim, aos tradicionalistas mais tempo para poder fazer o exame. Então, eu agradeço
nosso secretário e peço o empenho desta casa para mandar um ofício em agradecimento, né, por ter ampliado o tempo do exame, e também ao governador Raimundo Colombo. E agradeço pessoalmente a você, Ferri, por estar cumprindo e não medindo esforços para atender os anseios dos munícipes. Agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigada. Passo a palavra ao vereador Rui Mares Corteganha. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que compõem a mesa, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através do sistema online, com muita alegria hoje, um bom público presente, isso nos deixa muito felizes. Que bom, né, se tivéssemos sempre pessoas assim acompanhando nessa casa, né, atos tão importantes como as sessões das câmaras de vereadores. Mas cito aqui suplentes de vereadores, o Zanella, né, o suplente vereador Gilberto Romani. Também, com muita alegria, depois falaremos mais, o Reginaldo de Oliveira, que é o nosso diretor do consórcio Itá, também com sua esposa, Dona Maria Inês. Vejo também o nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também assessor de comunicação do município, Clério Dalpiaz, o Rudy Zanella, Ana Lu, outras pessoas que nos acompanham de uma forma muito carinhosa, também o nosso vereador e o nosso secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, também Fábio Ferri, servidores dessa casa e outras pessoas também que nos acompanham. Mas eu ocupo essa tribuna, nesse momento, senhor presidente, para fazer dois convites, dois eventos importantes que teremos no município de Concórdia nesses dias. No dia de amanhã, então, teremos o evento, né, o encontro anual de integração, que é do grupo de mulheres, né, do município de Concórdia, que é chamado Care Fest. Então, terá um evento organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Será no Parque de Exposição, então convidamos de uma forma muito carinhosa a todos e também a esta casa, né, aos vereadores, onde que terá uma programação, mas a forma especial, a abertura às 11 horas da manhã. Mas um outro evento, e esse tomarei um pouco mais de tempo, se trata de algo que é pela primeira vez feito nesse município e que nos deixa muito felizes, com certeza. Estará acontecendo no sábado, junto à Rua Coberta, no dia 7, né, do horário das 9 às 17 horas, a nossa primeira feira do artesanato e flores do município de Concórdia. É um evento que tem como objetivo estimular e incrementar a produção de flores, plantas ornamentais e do artesanato. É um evento que é organizado através da administração municipal, mas em específico através da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e através da Secretaria Municipal de Assessoria de Comunicação Social do município de Concórdia. Ela é um evento que ela é destinado exclusivamente, quem vai estar participando e também comercializando são produtores e artesãos do município de Concórdia. Eles têm que estar produzindo esses produtos aqui no município, não é repassar, então são artesãos e produtores de flores e de plantas ornamentais. As inscrições, elas são gratuitas e elas podem ser feitas até amanhã, então às 17 horas, na Galeria Municipal de Artes, nos quiosques. No dia 5 haverá o sorteio, né, Rodinei, como que a gente vai estar organizando. A prefeitura vai estar disponibilizando, então, de estrutura, como mesa, cavaletes, o espaço e também a divulgação. E maiores informações também, elas podem ser também buscadas através do site da Prefeitura Municipal de Concórdia, onde nós temos, sim, um edital de chamada pública. Nós temos hoje confirmados, então, 35 pessoas, na grande maioria são artesãs e artesãos, né? Mas também há produtores de flores do município de Concórdia. A sugestão que nós deixamos aos coordenadores aqui, em especial o secretário que está aqui, se pudéssemos também fazer em outras datas, já que nós estamos à véspera do Dia das Mães, né? Já que é domingo, então é importante que a gente possa fazer isso também.
Então, é um evento importante, convidando a todos. Sem dúvida, é mais um ato do município, da administração municipal, voltado assim às pessoas, aos cidadãos, e, sem dúvida, movimentando a comunidade, movimentando o espaço tão importante que é a nossa Rua Coberta, onde que a comunidade pode estar vendo, sim, tudo que é de bonito e é feito através das mãos de pessoas aqui no município de Concórdia. Então, parabenizar aqui a comissão, parabenizar a administração, através aqui do secretário Clélio também, e convidamos de uma forma muito especial que as pessoas estejam, então, e compareçam no sábado, na nossa primeira feira de artesanato e flores do município de Concórdia. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento os funcionários dessa casa, assessores parlamentares, imprensa, vejo aqui o suplente de vereador Zanella, suplente de vereador Romani, secretário Fábio Ferri, Estevam, em seu nome também gostaria de cumprimentar as demais pessoas da plateia, cumprimento também o Clélio Ivo, secretário do município, em seu nome os demais que fazem parte do executivo, e com a permissão dos demais, externar minhas saudações a todos aqueles que nos acompanham via internet. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores, o motivo que me traz essa tribuna, realmente falar de um assunto que foi, inclusive, já levantado nessa tribuna recentemente pelo nosso colega vereador Rogério Pacheco, sobre essa questão aí da área azul, da área do estacionamento rotativo da empresa Chavantes, e que no qual teve lendo uma nota no dia de hoje publicada pela Prefeitura Municipal de Concórdia, e que de certa forma entendi essa nota, não entendi, uma vez que o valor que a empresa deve à Prefeitura Municipal, segundo essa nota, é de R$497 mil. Isso quer dizer que, com base a R$30 mil que foi a concessão que essa empresa venceu, que deve ter mais de 15 meses em atraso. O contrato feito entre a Prefeitura e a empresa, ele é muito bem claro, da rescisão contratual, parágrafo 2º. A concessionária a descumprir cláusulas ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Parágrafo 4º. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter adequada prestação de serviço concedido. Uma vez que a empresa possui várias prestações em atraso, está caracterizado que perdeu as condições econômicas. Mas o parágrafo 6º, a concessionária não atender intimação do poder concedente no sentido de regularizar a exploração de uso e, consequentemente, a prestação de serviço. Segundo a nota, o secretário emitida pela Prefeitura Municipal de Concórdia, o secretário do Urbanismo e Obra, Mauri Maran, afirma que no início de abril a administração municipal já havia notificado a empresa fazendo a cobrança dos débitos. No entanto, a Chavante não apresentou nenhuma defesa no prazo legal. O que mais me causou estranheza: rescindir o contrato será o último encaminhamento, porque entendemos que o serviço da área azul é importante para a população. Entendo perfeitamente que o serviço é muito importante para a população, mas seria mais importante se não houvesse atraso e esses recursos dos R$497 mil estariam no caixa da Prefeitura para investir no nosso município. E vou mais. Afirma Marimarã, antes disso ainda, em 2015, a Chavante foi notificada e pediu o parcelamento da dívida. Deveria ter rescindido o contrato naquele momento. Uma vez que já foi descumprido o contrato, com a falta de pagamento, o contrato é uma lei, é um documento. Eu acho que estamos levando esse assunto de forma amistosa, como uma brincadeira, como um amigo. Então, eu lamento, inclusive, essa nota da forma que foi colocado. E ainda vou mais. A Chavante foi notificada e pediu o parcelamento da dívida, mas não cumpriu o cronograma de pagamentos.
Então eu quero calcular aqui que talvez chegue a 15 meses pelo valor levantado, sabendo que tem as multas contratuais. É realmente um assunto preocupante, porque esse valor que deixa de entrar no caixa da prefeitura é um dinheiro que também deixa de ser investido para o nosso município de Concórdia. Eu queria fazer só um pedido ao líder do governo. Eu iria fazer um pedido de informação, e sei que Vossa Excelência tem sempre tratado desses assuntos, e que nós possamos aqui, inclusive, falar do nosso reconhecimento, buscar as informações. Eu iria fazer o pedido de informação. Estou abrindo mão do pedido de informação, se Vossa Excelência assim conseguir nos trazer esses dados. E a informação que eu gostaria que nos trazesse para essa casa, a quantidade de cartões que foi liberado para essa empresa poder ser comercializado. Porque a gente sabe que para a empresa comercializar cartões, ela precisa de uma autorização do executivo. Para que não aconteça aquilo que aconteceu com outra empresa, que vendeu uma série de cartões, depois criou todo aquele transtorno para o usuário, pegar fila, sofrer para ir lá trocar seus 10, 15, 20, 30 cartões, porque se a empresa não está conseguindo pagar, ela pode também vender uma série de cartões e depois ficar pedindo para a população. Presidente, se for possível, Vossa Excelência, mais 30 segundos. Esteja à vontade, vereador. Agradeço já de forma antecipada, Vossa Excelência. Esse é um dos pedidos. Outros pedidos, cópias das notificações, porque aqui nessa nota enviada, que está no site da administração municipal, diz que a empresa foi notificada, e pelo que eu entendo, mais de uma vez. Então, acho que essa casa, eu como vereador, que possamos também levar informações e dar andamento aos trabalhos. Precisamos saber se a notificação foi feita logo no início, se ela foi feita depois de 10, 12 meses em atraso, se possível isso também. E também a quantidade de meses realmente que estão em atraso, para que a gente possa saber realmente, os valores foram informados, mas nós sabemos que o contrato também fala que tem multas, então aqui não foi informada a quantia de meses. Se puder contar com o apoio de Vossa Excelência, fico muito agradecido. Sendo isso para o momento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos assistem, muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, também a todos aqui que nos prestigiam nessa noite. Como dizia o Rui Mário Forteganha, bem repleta aqui hoje a nossa noite, né? Muitas lideranças, começando aqui pelo suplente vereador Gilberto Romani, o Clélio Ivo Dalpiazza, a comunicação, toda a sua equipe, secretário regional também está presente, Fábio Ferri, vereador, enfim, suplente vereador Zanella, todas as pessoas, todas as lideranças sendo cumprimentadas, também as pessoas que nos acompanham via online, e a todos os servidores dessa casa. Mas, pois bem, este assunto realmente é um assunto importante, né, a questão da área azul, a gente sabe, e do estacionamento rotativo, quanto isso também mexe com a população, né? O importante é que a população não tenha prejuízos. Acho que esse é o primeiro passo que nós temos que dar. E o governo municipal está tratando isso com muita maturidade, né, com muita tranquilidade e maturidade, dentro das questões legais também, que foi feitas as notificações, a empresa até chegou a pedir 100 vezes de parcelamento em uma das notificações, 100 vezes. Né? Então o município também vem dialogando, negociando, mas a empresa realmente não tem cumprido com algumas questões assim negociadas, assim encaminhadas. E também, para fazer o rompimento, existe todo um procedimento legal, né, que deve ser feito. Agora se instaurou o ato administrativo, então, uma decisão administrativa, onde se encaminha todos os pontos para se fazer o rompimento, porque houve uma licitação, houve então, essa concessionária hoje está explorando esse serviço, e nós também sabemos que nós precisamos ter muita cautela para daqui a pouco nós não também fazer um rompimento antecipado e causar um prejuízo ainda maior ao erário público. Essa é uma constatação. A outra, sabemos sim que esses recursos fazem falta com certeza. Queremos que entre os caixas do município, e a prefeitura está procedendo dessa forma para isso. Você deu prazo até o dia 13. A empresa pode sim, até o dia 13, fazer o pagamento e tocar suas atividades, que a empresa assumiu o risco. Quando você faz um processo licitatório, você coloca lá 5 mil, que é o valor mínimo, e a empresa vem e oferece 30 mil reais, 30 mil, cento e pouco, e hoje está em 33 mil, é porque a empresa mediu, fez os seus cálculos, então a empresa também tem a sua parcela de responsabilidade, porque é uma concessão.
E agora ela tem que fazer esse serviço, oferecer. Se não pode fazê-lo, né, que eu diga, que eu abandone, que rompa o contrato também. E a prefeitura está zelando dessa forma e tomando todas as medidas cabíveis, legais, dentro da legislação. Apenas algumas questões, que agora eu vou buscar essas informações, vereador, é um direito, acho que é isso, temos que esclarecer a população. Até agora foram 12 parcelas. 12 parcelas em atraso, 2 em 2014, 6 em 2015 e 4 em 2016. Existe aqui a questão do juro, de multas também, que o contrato também prevê. E as demais informações nós iremos buscar em conjunto com a administração e estaremos repassando também para a Vossa Senhoria e os demais vereadores também. Mas esse é um assunto importante e orientar também a população. Digamos, a empresa pode também pagar até o dia 13 e está tudo certo. Se isso não acontecer, vai haver o rompimento. Aí vai ter aquela questão dos cartões que, na outra vez, houve um pouco de transtorno, então a população também já pode, daqui a pouco, comprar aquilo que vai utilizar e tal. Mas, o responsável é a empresa. A empresa é responsável para fazer a devolução desses cartões. Em última instância, depois, o poder público, com certeza, que é uma concessão. Então, a gente também orienta aos contribuintes que possam, por enquanto, também fazer a compra daquilo que realmente for necessário, até para evitar transtornos maiores. Mas a empresa é responsável, não pode ter prejuízo o contribuinte, não pode ter. Então, a gente também lamenta essa situação por parte da empresa. Eu acho que ninguém gostaria que estivesse nessa situação, e o governo está fazendo todas as medidas legais e cabíveis, mas sempre com muita responsabilidade, sem brincar com nada, com muita maturidade, que nós temos um governo sério, honesto, coerente, uma equipe técnica que sempre analisa muito as questões, e fizemos em todos os contratos assim, e não é nesse que vamos deixar de agir com lisura nesse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do pequeno expediente. A palavra do vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores da assistência, quero aqui saudar também o Clélio, que representa o Poder Executivo, os servidores do Executivo também que estão participando dessa nossa sessão, saudar aqui o suplente vereador Gilberto Romani, também o Valcir Zanella, saudar aqui o Fábio Ferri, que é o nosso secretário regional, prazer recebê-lo aqui nessa casa. Enfim, senhoras e senhores, imprensa, servidores desta casa, internautas, mas, excelência, também gostaria de manifestar sobre esse assunto, até porque levantei esse assunto aqui nessa casa, nas sessões do mês passado, e que, de certa forma, vem trazendo uma preocupação muito grande para a nossa população. E aqui, quando o vereador Massoco menciona desses valores que foram divulgados pela administração, são valores razoavelmente altos, e que, de certa forma, fica uma pergunta, essa demora, enfim, dessa cobrança por parte dessa empresa, nós sabemos que é um serviço necessário, a gente sabe o que isso acaba envolvendo hoje, não só os nossos comerciantes, mas também reflete para o próprio comerciário, que ele precisa ter também essa agilidade para que ele possa vender mais, inclusive, e atender as necessidades dos clientes que lá chegam à sua loja, enfim. E queira ou não, se analisarmos, desde a primeira oportunidade dessa concessão, a empresa criou alguns obstáculos. Aqui falou o nosso líder do governo, onde já tem parcela atrasada 2014, 2015, 2016, e eu acho que a fórmula, enfim, a forma como está sendo trabalhado isso, ela está muito atrasada. Eu acho que a atitude que deveria ter sido tomada, eu entendo, é claro que nesse momento eu também não compartilho e concordo com o que Vossa Excelência falou aqui, romper um contrato agora, eu acho que seria inoportuno, não seria adequado. Entretanto, essa atitude poderia ter sido tomada há muito tempo atrás. Eu acho que aí há um erro da administração,
Eu entendo que tem essa questão do contrato, que deve estar sendo observado, mas existia essa possibilidade e nós não podemos desconsiderar que aí há dinheiro público, né? E ele tem que ser melhor cuidado e, evidentemente, nós sabemos que, diante dos valores que foram colocados, que foi divulgado, como essa empresa vai arcar com esse prejuízo? Como que ela vai se responsabilizar com isso, tendo em vista aquilo que ela vem divulgando, das dificuldades que ela vem enfrentando. Então, é uma preocupação que nós temos, já vimos manifestado aqui nessa casa, manifestei também perante a imprensa sobre esse assunto, e agora voltou à tona. Agora, também entendo que, como o contrato acaba nesse final de ano, tem que se buscar um caminho para que a sociedade não fique à mercê, né, desse serviço, que é fundamental e é necessário. Não tem como você não organizar a ocupação desses espaços. Há essa necessidade, nós temos que entender isso. Agora, esse recurso que, de certa forma, até o momento não está sendo cumprido pela empresa ou através da própria administração, né, desse prejuízo que está se demonstrando aí, tem que se buscar uma solução para isso, o mais breve possível. E, claro, e não deixar a sociedade com essa apreensiva, sabendo qual será o final dessa história. Muito obrigado, excelência. Continua livre a palavra do pequeno expediente. A palavra do vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, membros da mesa, plenária aqui presente, quero fazer uma saudação especial ao Fábio Félix, secretário executivo da Agência Regional de Concórdia, do Centro Regional de Concórdia, o secretário Clélio também, toda a sua equipe que aqui comparece, prestigia a sessão, os suplentes vereador Romani e Zanella também que prestigiam esta sessão, nossa saudação, servidores desta casa, internautas, enfim, demais lideranças que aqui comparecem. Essa questão da área azul, eu creio que o município, o governo municipal, certamente que é o maior interessado para que, primeiro, o sistema funcione e que funcione com eficiência e a um custo compatível para não onerar o usuário. Razão pela qual eu creio que o poder público tem feito o seu papel no sentido de fazer as notificações ao seu tempo, mas também tendo a sensibilidade de não interromper de modo inoportuno, né, a prestação desse serviço, mas sempre também procurando ser sensível a que esse serviço tenha a devida continuidade. Quanto à preocupação de alguns colegas no sentido de como será o ressarcimento desta dívida, certamente que a prefeitura também o governo municipal também vai adotar as medidas legais para que isso aconteça, até porque essas empresas devem ter patrimônios, em último caso, que também podem ser sequestrados a fim de garantir o ressarcimento. Mas eu acho que o mais importante é que o governo está sendo sensível no sentido de não ocorrer uma descontinuidade na prestação de serviço, que é o fundamental. Mas se houver a necessidade, se o contrato assim prevê, e haver a exigência do rompimento, certamente que o governo fará, como já anunciou na própria imprensa. Considero também importante a preocupação dos colegas quanto aos cartões, mas é claro que a gente sabe que, pelo contrato, a empresa é a primeira responsável, se não o cumprir, o município vai assumir também essa responsabilidade, no sentido de ressarcir os cartões. Portanto, eu acho importante o tema, mas a continuidade do serviço também é fundamental. Quero, antes de encerrar a minha fala, pedir ao nobre presidente para que a mesa diretora emita um ofício parabenizando primeiro a diretoria da UMANC, que ontem eu e o vereador Pegoraro estivemos prestigiando a posse. A gente sabe que assumir diretorias de associação, de sindicatos, sempre é uma grande responsabilidade e também uma atitude de se dispor a atender o semelhante, né, naquilo que é possível no sentido da sua organização e defesa dos seus interesses. Assim tem sido as várias associações e assim tem sido também a UMANC, razão pela qual a gente pede então que envie um ofício parabenizando a diretoria da UMANC e também não esquecendo de um outro ofício para a diretoria da SIC, que me parece que ontem houve a eleição, a nova presidente, a Maria Luiz Lazarim, e que também
merece a nossa consideração como uma entidade importante, tanto do ponto de vista da representatividade comercial e industrial, e esse Poder Legislativo, dessa forma, reconhece o papel dessas entidades encaminhando esse ofício. Senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Em discussão e única votação, projeto de decreto legislativo número 1/2016 da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do exercício de 2012. Está em votação única projeto de decreto legislativo 1/2016. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 1/2016 está aprovado em votação única. Em discussão e única votação, projeto de decreto legislativo número 2/2016, também da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do exercício de 2013. Em votação única, projeto de decreto legislativo 2/2016. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 2/2016 está aprovado em votação única. Em discussão e votação única, projeto de decreto legislativo número 3/2016, também da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Concórdia do exercício de 2014. Em votação única, projeto de decreto legislativo 3/2016. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo 3/2016 está aprovado em votação única. Em discussão e segunda votação, projeto de lei do número 14/2016, de autoria do vereador Evandro Pegoraro, em que denomina vias públicas dos loteamentos Adelino Simeone e Vital Simeone do bairro dos Estados. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 14/2016, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 14/2016 está aprovado em segunda discussão e votação. Bem, conforme o requerimento, então, número 47/2016, de autoria do vereador Rui Mário Corteganha, convidamos para fazer parte da mesa, então, o senhor Reginaldo de Oliveira, gerente-geral do consórcio Itá. Por gentileza, dirige-se até a mesa. E nesse momento, então, convido o vereador Rui Mário Corteganha para fazer uso da palavra. Novamente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através do sistema online, ainda em tempo, cumprimentar a Luiz Longo, que também que é a nossa diretora de assessoria de comunicação, a Tânia Fac, também, que é uma artesã, né, autônoma, que com certeza está na coordenação e vai estar no sábado aqui também, né, apresentando e também comercializando seus produtos. Aos lindeiros aqui, de uma forma especial, o seu Nelson e o seu Dargas, que aqui também estão, então em vosso nome, em nome de outras pessoas. E vejo com muita alegria e cumprimentá-lo e agradecer aqui a presença do Diego Coletti, que é o nosso diretor da Tractebel, né? Obrigado por estar aqui presente, uma pessoa que tem um carinho, com certeza, muito grande por esse município. A gente sabe que, por muitas vezes, a gente o vê por aqui, então isso é importante. Obrigado por estar aqui acompanhando. Mas, novamente, de uma forma muito carinhosa, então, cumprimentar o Reginaldo de Oliveira, que é o gerente-geral do consórcio Itá. Agradecer aqui ao aceito do convite por essa casa, agradecer também aos vereadores que prontamente também aceitaram e aprovaram esse requerimento.
na qual essa noite, então, estaremos dando a oportunidade de Vossa Excelência estar falando aqui, principalmente sobre a revisão do Paquera, que é o nosso Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Barragem de Itá. Tecer alguns comentários antes de vossa fala, que todos os grandes investimentos, em especial em se tratando de barragem, eles trazem impactos para uma região atingida. E quando que a gente fala os impactos, eles são inúmeros, né? Impactos ambientais, sociais, impactos econômicos. E mesmo antes do fechamento de uma barragem do porte, como é a barragem de Itá, ela trouxe e ainda traz um grande debate em torno, né, do seu investimento e em torno desse investimento que é a barragem. Cada segmento ele buscou, ele ainda busca da melhor forma discutir as consequências deste investimento e, sem dúvida, a melhor forma também para estar minimizando, às vezes, os impactos de um investimento como esse. Temos que sempre trabalhar junto, e isso não há nenhuma dúvida, e percebo que todas as partes envolvidas, para que minimizem o máximo, né, esses impactos. Repito, em se tratando de um grande investimento, como é uma barragem, como é a barragem aqui de Itá. Todos os segmentos de entidades, organizações, eles criam, então, mecanismos, né, para que a gente possa contribuir com esses impactos. A Tractebel e o consórcio, sim, cria, né, e principalmente através de força de lei, esse plano que é o Paquera, onde que ele traz principalmente a normatização, né, do uso da barragem, mas principalmente assim a forma com que foi instituída esse lago e a barragem. E agora, né, a gente sabe, através do consórcio, que está se fazendo uma revisão desse plano. Esse plano já foi instituído há vários anos, e é por isso que nós o convidamos, né, para hoje à noite estar aqui discutindo e mostrando para essa casa como será, de fato, essa revisão do nosso Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da Barragem de Itá. Então, esse é o nosso grande objetivo. Mais uma vez, agradecê-lo e ficamos aí à disposição, senhor presidente. Muito obrigado. Bem, nesse momento, então, convido para fazer uso da palavra por até 15 minutos o senhor Reginaldo de Oliveira, gerente-geral do consórcio Itá, que explanará, então, sobre a revisão do Plano Ambiental da Conservação e também o uso do entorno do Reservatório Artificial da Barragem de Itá. Portanto, pode se dirigir à tribuna nosso ilustre convidado. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, demais autoridades, público em geral, meu colega de trabalho, o Diego, que foi convidado hoje para esse evento e aceitou, e esteve presente, está presente aqui até para nos ajudar a encaminhar algumas discussões. Primeiramente, eu agradeço ao convite do Ruimar, que fez esse convite a mim e eu não podia me furtar de aceitá-lo, porque é um assunto, obrigado, um assunto bastante interessante, um assunto oportuno e certamente um assunto importante para a comunidade de Concórdia, como é importante para a comunidade dos 11 municípios atingidos pelo reservatório da usina de Itá. Bom, como disse o Ruimar, o plano diretor hoje tem uma denominação, uma abrangência um pouquinho diferente, que é o Plano Ambiental de Conservação e de Uso dos Entornos dos Reservatórios Artificiais, Paquera. Ele é um instrumento que norteia toda a ocupação do entorno e do reservatório, dos reservatórios artificiais, que é o caso do reservatório da usina de Itá. É um documento que a responsabilidade de implantá-lo, de organizar e de fiscalizar é do empreendedor. No caso da usina de Itá, é do consórcio Itá. E até faço um parêntese, consórcio Itá é um consórcio de empresas que foi
constituído para construir e operar a usina de Itá. É constituído pela Tractebel Energia, que é a líder do consórcio, pelos Cimentos Itambé e pela Companhia Siderúrgica Nacional. Cada um com sua constituição dentro desse consórcio e é a concessionária. Bom, então, como eu disse, é um documento que norteia toda essa ocupação. Tá? Ele é um documento que ele é aprovado pelo órgão ambiental, responsável pela fiscalização ambiental da usina, no caso é o IBAMA do Rio Grande do Sul. Tá? E, logicamente, que outras autoridades, com base nesse plano diretor, antigamente chamado plano diretor, que não vamos chamar aqui porque fica mais fácil falar plano diretor, com base nesse plano diretor, também fiscaliza o cumprimento desse plano. Por exemplo, os órgãos ambientais estaduais, no caso Fátima ou FEPAM, no Rio Grande do Sul, que são os dois estados que são abrangidos pelo reservatório. Os órgãos ambientais municipais dos 11 municípios, Ministério Público, polícias ambientais e a sociedade. Então, toda a ANEEL também, a ANA, ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, todos esses atores, eles se baseiam nesse plano diretor. E o que é o plano diretor? Como eu disse, ele norteia toda a ocupação. O que pode em tal área, o que não pode, o que pode ser construído, o que não pode ser construído. A ocupação da água, aonde que é a área de exclusão? O que é a área de exclusão? A área de segurança da usina. Se muitos devem conhecer a usina, tem áreas que não é permitido a navegação. Por quê? Por questão de segurança. Então, tudo isso está baseado no plano diretor. Se alguém quer construir uma rampa, um acesso, um trapiche, não basta somente ter a licença ambiental, mas essa licença ambiental, para o órgão ambiental dar essa licença, tem que estar de acordo com o plano diretor. Bom, então é um plano que norteia todo o perímetro do reservatório, que é algo em torno de 720 a 740 quilômetros de perímetro, abrangendo, como eu disse, 11 municípios nos 2 estados. Bom, não cabe ao concessionário dizer pode, não pode. Quando chega para nós um pedido de uma permissão de uso para ocupar uma determinada área, nós analisamos à luz do plano diretor e emitimos. Por nós, pode ou não pode. Mas você tem que pegar a licença ambiental. Por quê? Porque isso está dizendo no plano diretor. Tá. Bom, ao longo desses 15 anos que esse plano está em andamento, está valendo, é um documento oficial, um documento legal, a legislação ambiental mudou. Nós temos um novo Código Ambiental. A ocupação mudou desde a época em que ele foi implantado. Por exemplo, existe uma definição. O que é a área de reserva ecológica? A área que, vamos dizer, como dizia aquele ministro, né, acho que era do trabalho, era imexível. Né? Tem área que não pode ser. Por quê? Uma AGRE. Porque é uma área que é de reserva ecológica. Tá? Ela está preservada. Isso não pode mexer. Não é o consórcio que diz, é o plano diretor que diz. Tá? Só que ao longo do tempo, essa área não se manifestou, vamos dizer, ela não manteve essa característica de reserva ecológica. Tá? Por algum motivo ela não manteve. Foi degradada. E ao contrário, alguma área que podia, hoje não pode. Então, ao longo desses anos, nós percebemos, não só nós, consórcio, quanto os lindeiros, como a população de uma forma geral, os municípios,
que alguns zoneamentos mudaram e deveriam ser alterados. Só que ele não pode alterar se não tiver uma alteração no plano. Porque o órgão ambiental não pode dar a licença ambiental em descumprimento do plano. Tá? Então, chegava no IBAMA algumas coisas e tal, e sempre conversando com o pessoal do IBAMA, bom, vamos fazer uma revisão do plano. Vamos fazer uma revisão do plano. Tá? E também a própria necessidade, a formação de alguns balneários em alguns municípios, enfim, alguns interesses foram crescendo, foram aumentando. Então, por que não fazer? Então, tivemos uma mudança de legislação ambiental, essas ocupações. Tá? Aliado também a alguns municípios, e Concórdia é o primeiro município que está fazendo o seu plano ambiental, que deve, sim, ele tem que ser consoante com o nosso plano. Ele não pode ser divergente, que é o plano ambiental rural, não sei o nome certinho, do entorno do lago. Tá? Mas ele não vai até a área de preservação permanente, ele vai até lá. A partir daí é o nosso plano, mas ele não pode ser divergente. Tá? Então já existem algumas tendências dos municípios fazerem isso. Então, chegou na hora da gente fazer. E nós já tivemos várias conversas, várias reuniões na usina, reuniões, inclusive aqui no gabinete do prefeito de Concórdia, com a MUB, Associação dos Municípios Lindeiros da Barragem de Itá. Tá? Então, nós estabelecemos, em comum acordo com essas entidades, com os municípios, com todos os 11 prefeitos, estabelecemos uma forma de trabalho. Tá? E é o propósito nosso buscar contribuições da comunidade. Tá? Como que nós vamos buscar? Através dos municípios, através das associações. Nós disponibilizamos um canal direto de um 0800, foi amplamente publicado na imprensa, em cartazes e tal, e-mails, ou às secretarias dos municípios, né, para canalizar essas sugestões, qualquer que seja a sugestão. Pode ser através de associações, através da comunidade, individual, nos mande. Nós não vamos, num primeiro momento, dizer, não, isso não pode, nós vamos ter que estudar. E como que nós vamos estudar? Através de especialistas, tanto na parte jurídica, que tem o aspecto legal, e tem o aspecto técnico. Às vezes, o legal diz, permite, mas o técnico não permite. Por exemplo, tal área, pode ter um balneário, tá? Tantos por cento pode ter balneário. Mas é um peiral, como é que vai ter? Não pode. Né? Então, tem que ter o técnico, tem que ter o legal. Então, tem que ser especialistas para estudar. E nós temos que também colocar para fazer essa junção, essa discussão com os municípios que, principalmente, no caso aqui de Concórdia, né, coincidentemente é o de Concórdia, fazer esse acoplamento com o plano municipal. Né? Com o intuito do quê? De ter uma ocupação legal, uma ocupação correta do uso, do entorno do reservatório. Esse que é o nosso objetivo. Tá? Depois de essas discussões, nós vamos, de alguma forma, levar ao conhecimento da população, isso também, tá? Discutir isso, e a aprovação tem que ser do IBAMA. É o órgão ambiental que é o licenciador da usina. Tá? É o órgão que licencia a usina, é o responsável ambientalmente pela usina, por todo o empreendimento. E ele está envolvido nisso. Tá? Nós podemos fazer uma coisa muito bem feita, o IBAMA falar, não vou aprovar. O que nós vamos fazer? Ficar contigo. Né? É prerrogativa dele. Logicamente que ele não vai fazer isso. Estou falando assim, um absurdo. Né?
Mas isso é importante que se diga. Nós vamos buscar essas contribuições que nós tínhamos dado prazo até o dia 30, que foi agora, no final de semana. Tá? Nós vamos condensar essas informações, contratar uma empresa especializada. Essa empresa vai analisar, vai até o local, vai avaliar, vai, enfim, discutir, fazer o seu trabalho. Nós vamos discutir isso com o IBAMA, vai ser um vai e volta. Né? E nós tínhamos ainda uma componente, que é uma componente política. Né? E aqui é uma casa política, né? Eu não estou desmerecendo isso não, por favor, não me entendam isso. Né? Mas todos os senhores sabem que é um ano difícil da gente trabalhar esse ano de ano eleitoral municipal, né? Porque, principalmente, nós temos muitos municípios muito pequenos e essa interferência ela é grande. Mas se nós não fizermos esse ano, vamos fazer o ano que vem. Até os novos prefeitos entrarem, tomar posse, já passou mais de um ano. E nós vamos fazer quanto? Então nós temos que enfrentar. Né? E daí nós esperamos contar com a contribuição dos senhores. Por isso que eu disse, Ruimar, eu não podia me furtar de estar presente aqui hoje. Tá bom? Porque é um assunto importante, é um assunto polêmico, mas nós temos que enfrentar. Tá? Eu acredito que nós não temos muita coisa para mudar, não. Mas essas mudanças certamente serão importantes. Tá? E nós vamos depois fazer todo o feedback, né, dar o retorno para aqueles que contribuíram, né, que é uma obrigação nossa. Era isso, senhor presidente, não sei se ficou claro, se eu esgotei o tempo, também me desculpe que eu não... Sim, mas dada a importância do tema, com certeza o tempo ficaria sempre à vossa disposição. Mas a casa agradece naturalmente sua presença e gostaria que o senhor permanecesse na tribuna para posteriores questionamentos por parte dos nossos vereadores. E já passo a palavra então ao vereador Vilmarco Macedo. Pode ser daqui, vereador. Bom, primeiramente quero parabenizar o vereador Ruimar pela proposição. Acho que é um tema importante não só para a Concórdia, mas para a região e para o próprio Brasil. Afinal de contas, estamos tratando de um empreendimento que gera energia. E energia também é sinônimo de desenvolvimento, né? E acho que isso é importante. Também parabenizar aí a presença do senhor Reginaldo de Oliveira, primeiro pela participação, mas também pela disposição de se colocar para questões também que são importantes, né? E aqui o Ruimar já no início já começou muito bem a sua fala, dizendo do que significa um empreendimento desse porte a partir do momento que ele gera impactos, né? Os chamados impactos de vizinhança, academicamente falando, né? E que não são só negativos, é bom lembrar, né? São positivos, mas também, eventualmente, também são, algumas vezes, geram também impactos negativos. Positivamente, claro que a energia, a geração de emprego e outros impactos que sempre é bom colocar, como o próprio potencial do lago também, desde que bem aproveitado. Em relação aos impactos negativos, eu não vou aqui tratar das questões sociais, a gente sabe que existem movimentos que cobram ainda algumas questões que estão pendentes, mas é claro que nós vamos tratar mais das questões ambientais, que o Paquera tem, na verdade, esse viés, né? Então vamos nos centrar aí. E o debate que eu pretendo estabelecer aqui com o senhor e com os senhores é claro que todo ele, desde que atenda ao marco legal, né? Constituição Federal, Lei das Águas, que já é de 97, e a próprio Código Florestal, que é de 2012, que também trouxe algumas modificações e que certamente vão interferir agora na revisão do plano. Perfeito. Principalmente na questão da condição de acesso público ao lago, que está previsto aí nesses 10% do seu entorno, do perímetro, né? Também quero aqui deixar uma afirmação de que talvez contradiz um pouco o que o senhor colocou. A Constituição Federal também determina ou dá essa prerrogativa de que algumas competências aos municípios também, né? E uma das competências que eu considero mais nobres é exatamente a competência do município de, com base num ordenamento territorial, fazer o seu planejamento, seu parcelamento e a própria ocupação do solo quando urbano.
Paralelo a isso, nós sabemos que Concórdia, o senhor mesmo já colocou, e essa foi uma proposição, inclusive, dessa casa, ainda em 2013, está elaborando também o seu plano diretor de uso do entorno do lago, numa área que extrapola os 30 mais os 70 que compete ao Paquera, em mais 250 que totaliza 350 metros. Portanto, a partir do momento que o município decide fazer um plano diretor de uso do seu entorno, e aí um pouco eu discordo do senhor, ele não vai tratar apenas do além dos 100 metros, ele também vai, de alguma forma, estabelecer zoneamentos e que, em alguns momentos, vai coincidir com os 30 mais os 70. Por quê? Porque é de se esperar que, quando se faz o ordenamento territorial, que também se criem zonas. E provavelmente, eu creio que isso vai ocorrer no plano diretor de Concórdia, o zoneamento desta área, o zoneamento urbano, ou criar uma zona urbanizada ou urbanizável. Bom, a partir do momento que o município cria uma zona urbanizável, ele passa também a ter a competência de legislar sobre essa área. E, no meu entendimento, essa zona que pode ser urbanizável estaria nessa faixa dos 30 até os 100. Bom, aí me parece que eu concordo com o senhor, que os dois planos vão ter que, em algum momento, conversar. E por que eu acho que tem que conversar? Inclusive, essa sugestão eu coloquei na página já da Prefeitura, que tem uma página da Prefeitura onde eu deixei essa sugestão, que nem chega a ser uma sugestão, eu até creio que para a viabilidade do plano, inclusive do Paquera, seria prudente, né, observar antes de encaminhar ao IBAMA o zoneamento que Concórdia vai determinar, ao menos no território de Concórdia, porque, como eu disse, a partir do momento que o município propõe uma zona urbanizável nesta faixa, ele vai também poder legislar sobre essa faixa. Se nós olharmos o plano diretor do lago, inclusive em alguns momentos o plano determina talvez mais orientações, né, naquela chamada área não edificante quanto ao tamanho do lote. Me parece que quando é urbano, o mínimo é 1.000 metros quadrados, e quando é rural é 5.000 metros quadrados. Só que o que acontece é que, se o município cria a sua zona urbanizável, ele pode propor uma metragem diferente, porque ele compete, a Constituição lhe compete, né? Então, a minha primeira sugestão, considerando que Concórdia tem uma diferença com os demais municípios que está fazendo o seu plano diretor no entorno do lago, a sugestão é que realmente os dois planos se conversem, né, Reginaldo? Acho que isso não tenho dúvida disso, pacífico e fundamental, né, para que a gente não corra, né, porque o legal vai ser o quê? Se houver o acordo, né, e eu acho que aí, nesse caso, o município, pelo fato de ter essa competência constitucional, e vai virar lei municipal esse plano, eu não sei, eu acho que ele se sobrepõe ao Paquera nesse caso. Minha opinião, ele se sobrepõe, né? Inclusive naqueles 10% de acesso público, né? Sempre considerando aquilo que o senhor falou, respeitando os marcos legais, que nós nem podíamos fazer diferente, né? Então, essa é uma primeira sugestão que eu deixo. A segunda, se nós olharmos o plano lá no item 5, mais na página 11, esse plano atual faz menção de que a busca de um processo de participação social é o único caminho que poderá trazer legitimidade a um plano diretor. Bom, se é para trazer legitimidade, concordo com o senhor, a participação social é fundamental. Só que eu creio que as ferramentas que hoje o consórcio está colocando à disposição, acho que elas não são suficientes a partir do momento que eu não vi. Eu creio que o vereador Ruimar também concorda com isso, né, Ruimar? Eu não vi uma proposta de audiência pública, por exemplo, porque eu acho que um plano dessa magnitude e a importância que esse empreendimento tem para a nossa região, nós não poderíamos prescindir de termos audiências públicas, né?
onde a população pode, através do debate, porque a gente sabe que tem muitos interessados em esmiuçar as coisas, e propor e debater, e que para uma rede social, tipo internet, isso não é possível, né? Por carta não é possível o debate, né? O debate ele acontece frente a frente, né? Então, a razão pela qual eu acho que uma sugestão que nós deixaríamos também é de que se criasse ou se estabelecesse audiências públicas no sentido de oportunizar essa contribuição que o senhor disse, né, a contribuição da comunidade. Tá? Bom, a outra sugestão que eu deixaria também, que está na página, no item 9.2 do atual plano, lá no item 9.21, na página 48, eu acho que o plano faz uma afirmação que é equivocada, dizendo que na região não há colônias de pescadores. A região tem colônia de pescadores, né? Constituída, né? Talvez tenha que rever esse texto. E a minha sugestão é não só reescrever o texto, mas também considerar esta população, esse grupo social, digamos assim, e atuar em parceria com entidades, com técnicos, no sentido de realmente aproveitarmos esse potencial do lago, até obedecendo aquele fundamento que a Lei das Águas diz lá, de que tem que se garantir o uso múltiplo das águas, né? Que eu creio que também é a intenção do consórcio, de que a população se usufrua também desse grande potencial, né? E que isso vai acontecer, nesse caso específico dos pescadores, se houver também uma ação mais proativa, né, da instituição ou do próprio empreendedor, no sentido de oportunizar e até zonear quais são as áreas que são passíveis de execução desse tipo de projeto, além dos outros que a gente sabe que já está escrito aqui, que podem surgir outros, né? As demais questões que eu vou colocar são perguntas, né? Na página 54 do atual plano, aqui diz que para o acesso ao lago há a exigência das chamadas compensações, né? Eu só gostaria que o senhor me orientasse aí de qual é a... Eu não lembro de ter identificado isso no Código Florestal, qual é o marco legal para essa cobrança, né? Se é o plano que cobra isso ou se o empreendedor tem um outro amparo legal para cobrar as compensações caso alguém esteja acessando o lago ou vai acessar o lago, né? Também na página 30, creio que dá licença um pouquinho. Na página 30, também fala da questão envolvendo de que a possibilidade de utilizar as áreas do entorno tem que necessariamente ter a aprovação do consórcio. O marco legal também é o plano ou tem alguma outra amparo legal que determina? Não, o consórcio tem que ser não ouvido, ele tem que aprovar, porque ouvir é uma coisa, aprovar é outra. Eu sei que, claro, o licenciamento ambiental é uma exigência, isso eu concordo plenamente, mas também coloca como condição a questão de se cobrar isso de que tem que ter autorização do consórcio, né? Ou se é só nos 30 metros que foram indenizados, é uma coisa. Agora, esperar de que tenha autorização do consórcio para além dos 30 metros, se não for indenizado, eu não sei qual é o amparo legal. Se tiver, eu gostaria de saber, né? Enfim, eu não quero tomar mais tempo, porque eu sei que tem mais colegas que querem colocar, mas eu coloquei várias sugestões na página, espero que sejam ouvidas ou lidas, sei que será, né? Mas eu quero só colocar de que o consórcio Estado tem que ter um pouco, eu sei que terá, né, um carinho especial com Concórdia, porque Concórdia está elaborando o seu plano, né, e vai certamente ser aprovado por esta casa e vai influir, inclusive, dentro dos 30, nos 70 e mais nos 250. Então, eu acho que nós estamos aqui iniciando um processo interessante no sentido até... Eu não gosto de usar esse termo, mas tem gente que usa, né?
que pelo fato de nós não termos esse disciplinamento, hoje nós estamos vivendo um processo de favelização do entorno do lago, que não é legal para ninguém. Perfeito. Oferece insegurança jurídica para o proprietário, oferece o não atendimento do saneamento básico, oferece riscos para a área do entorno, área de preservação, enfim. Eu espero que agora, com a revisão e com o plano diretor do entorno do lago, que a gente consiga ordenar isso para que todos ganhem com isso. Esse é o nosso desejo e tenho certeza que também é do consórcio Itá. E esta casa, se depender desse vereador, também vai atuar nesse sentido para que todos ganhem com isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vilmar, e o senhor esteja à vontade, então, para as respostas cabíveis, Vossa Senhoria. Obrigado, vereador Comaceto. Acho que foram muito importantes as suas colocações, porque me dá a oportunidade até de esclarecer alguns pontos, né? Com relação, repito aquilo que já falei, que o plano diretor que o consórcio está trabalhando, vai ter, e não vemos diferença, não vemos como não estar consoante com o plano diretor que o município de Concórdia e outros municípios também estão implantando. Tá? Não vejo, vai ter que, tá? Inclusive, eu vou um pouco mais além. Se todos os municípios tivessem essa iniciativa de Concórdia, ou se estivesse um pouquinho à frente, talvez não tivéssemos nem necessidade de ter o plano diretor do reservatório, porque ele já estaria contemplado nesses planos municipais. Eu entendo que nós vamos caminhar para isso algum dia. Vai ser muito melhor para todo mundo. Tá? E Concórdia tem sim, os municípios têm sim o poder de legislar em cima daquilo. Tá? Então, eu não vejo que isso pode ser dissociado, em momento algum. Tá? Agora, nós temos que pensar que esse plano, o atual, ele foi da década de 90, do século passado. Então, nós já estamos falando aí quase 30 anos. E se a gente for ver, nesses 30 anos, muitas alterações tiveram na região. Né? Então, por isso que reforça mais que ele tem que ser revisto. Tá? Então, vereador, e demais vereadores e vereadoras, e público, vai ter que, ele não pode, uma coisa não pode conflitar com o outro. E o do município, ele vai legislar sim na área dele, sem dúvida alguma. Entendeu? Com relação à audiência pública, tá? Não sei se vai ser uma audiência pública, se vai ser uma consulta pública, mas nós vamos levar isso para a comunidade. Tá? Nós vamos discutir com os senhores, vamos discutir internamente no consórcio, com as empresas constituídas, vamos consorciadas, vamos discutir com o IBAMA, mas com certeza precisamos dessa legitimidade. Tá? Precisamos, com certeza. Porque senão a gente faz um documento que é para nós usarmos somente. Não é isso. Nós não temos que usar isso daí. Temos que dar isso para a comunidade. Logicamente, que os senhores sabem disso, né? Quando a gente vai discutir alguma coisa pública, vai ter conflitos, não vai conseguir atender todo mundo. Isso é impossível, não tem, né? Onde tem várias pessoas, algumas pessoas, né, por legislação ou por algum outro motivo, nós não podemos atender todo mundo. Tem que se atender o marco legal, isso sim. E a comunidade. Nós temos que ver o que a comunidade precisa. Tá? Esse é o nosso norte. Tá? Com relação, o senhor disse, a questão da revisão, que não fala sobre colônia de pescadores, por isso mesmo que nós temos que corrigir esses erros. E, inclusive, eu vou um pouco mais além. Tem muitos detalhes nesse plano que não precisariam estar, porque ele está muito detalhado. E se ele está muito detalhado, ele engessa. Ele tem que dar o norte. Né? Ele tem que dar o norte. E depois, porque se ele fala, o trapiche tem que ser de tantos metros, tanto de largura, tanto... Daqui a pouco, uma necessidade técnica precisa um pouco diferente. E ele vai nesse detalhe. Isso nós também precisamos corrigir.
né? E é o nosso objetivo essa correção, né? A compensação ambiental, eu não sei se tem um amparo legal, tá? Mas o que a gente faz? É a compensação da área dos 30, por exemplo. Se uma pessoa fez lá um arruamento usando a área dos 30 e o plano permite que ele possa fazer. Aquela área que ele usou, ele compensa num outro, porque ele usou uma área de preservação permanente. Não sei, me desculpe a ignorância, se tem um amparo legal, mas a gente faz isso, entendeu? Nós temos muitas permissões de uso feitas com a MUB para uso dos municípios. A MUB foi lá, licenciou e tal, fez. Quem deu a área para essa compensação ambiental foi o próprio consórcio. Então nós abirbamos uma determinada área, que aquilo é uma área de compensação ambiental. Tá? É uma troca. Tá? Desculpe não saber dizer se tem um amparo legal. Temos que buscar também. Tá? Com relação à aprovação do consórcio, é na área dos 30. Somente isso. Mas o consórcio, ele não somente fala, eu não aprovo porque eu não quero aprovar. Não. A gente recebe a solicitação, manda ele buscar as licenças e aprovamos. Se houver licença, a gente aprova. A menos que tenha algum conflito que o plano não está vendo, um conflito de utilização, alguma coisa, mas é só na área dos 30. Não sei se eu respondi, vereador, aos seus questionamentos. Satisfeito, vereador? Ok, bem, então deixo aberto aqui o vereador Pacheco. Primeiramente Pacheco, depois o vereador Massoco. Bom, quero nesse momento também aqui parabenizar o vereador Rui Mar, que encaminhou essa proposição. Fazer uma saudação aqui ao seu Reginaldo Oliveira, agradecer, né, o convite de estar vindo até essa casa. Tivemos um encontro esses dias atrás aqui no memorial aqui da Casa da Cultura, né? No novo espaço cultural aqui, desculpe. E lá também já tivemos algumas explicações importantes dentro desse processo todo, mas compartilho com a preocupação do colega Comaceto, até porque é um conhecedor dessa área, né? Tem conhecimento técnico com relação a isso, mas que, de certa forma, diante daquilo que nós já discutimos aqui no Poder Legislativo, e diante daquilo que a gente observa, né, da preocupação dos lindeiros, né, que fazem parte, dos moradores que fazem parte do lago, né, e aqui já debatemos, já comentamos, nos manifestamos sobre essa questão dos 30, dos 70, né, e essa questão do ordenamento territorial é uma coisa que nós temos que pautar e ter o cuidado para que esses dois planos, tanto o plano municipal em torno do lago quanto o Paquera, né, eles tenham que dialogar. E acredito que essa questão das audiências são fundamentais até para que, efetivamente, nesse momento, ocorra essa discussão, né? E que essas dúvidas, esses questionamentos que aqui foram colocados, tanto da questão da própria aprovação do IBAMA, dos impactos de vizinhança, né? Compensação ambiental, que Vossa Senhoria comentou aqui também, se há amparo legal ou não, eu até tenho também minhas dúvidas com relação a isso, acho até que não, mas enfim, isso tem que ser analisado, tem que ser aprofundado essa situação, né? E é claro, essa dependência do consórcio, né? Depender do consórcio para algumas decisões, esse é um ponto também que nos preocupa, e ouvindo o senhor aqui, pelo bom senso que Vossa Senhoria também tem manifestado no sentido de entender essas preocupações e que isso efetivamente vai ser colocado na pauta de discussão, acho que isso é muito importante. Nós precisamos ouvir isso. Já tínhamos naquela oportunidade, no novo espaço cultural aqui, ouvido de Vossa Senhoria, mas é bom que essa casa saiba, até porque está gravado nos anais aqui do Poder Legislativo, e que haja essa preocupação com relação a esse assunto, né? Tendo em vista o que isso envolve, não só para a Concórdia, mas para toda a nossa região do Alto Uruguai, o que isso vai representar em termos turísticos também, né? E desenvolvimento econômico da nossa região. Então, eu queria me manifestar nesse sentido. Eu acredito que as audiências públicas serão
o norte que nos levará ao desfecho dessa revisão do plano e desse plano municipal, que são importantíssimos e muito complexos, como aqui falou o colega Comaceto, e que, queira ou não queira, a gente sabe que passará por esse Poder Legislativo quanto ao plano municipal em torno do lago. Claro que a revisão do plano aqui do Paquera é relacionada ao consórcio, mas que, consequentemente, eles vão ter que casar os dois, né? Tem que haver um casamento para que a gente possa avalizar isso aqui também através do Poder Legislativo, e que, a partir do momento que nós aprovarmos o plano municipal em torno do lago, e que ele esteja falando a mesma linguagem do Paquera, eu acho que isso vai ser importante, né, e vai ser fundamental para esse encaminhamento, e eu tenho certeza que todos vão ganhar com isso, se efetivamente acontecer da forma como nós estamos colocando aqui, que o senhor também se manifestou na tribuna. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Comentamos isso várias vezes aqui nessa casa, e é sempre importante ouvir, então, quem está na linha de frente dentro do consórcio de Itá. Muito obrigado. Bem, acredito que foi muito bem, amplamente discutido, e, de fato, essa casa fica muito lisonjeada pelas informações, esses dados técnicos, né, bem amplos, para a gente poder absorver um pouco melhor todo o processo que envolve a dinâmica desse evento. Vereador Edilson Mazocco. Mais uma vez, meus cumprimentos, então, ao senhor Reginaldo Oliveira, parabenizar aí pela importante explanação que tem feito nessa tribuna, cumprimentar e parabenizar o Rimar por ter feito esse convite, não sendo repetitivo, mas reforçar ainda mais da importância que tem a realização de audiências públicas. Você sabe que toda audiência pública vai gerar conflito, como o senhor bem colocou, vai gerar discussões, mas isso é importante porque vai mexer com pessoas, vai mexer com comunidades, e até pela grandeza do plano diretor e o quanto é importante para o desenvolvimento do município. Então, eu queria reforçar aquilo que o senhor colocou também, que realmente acontecesse, que deva acontecer, então, as chamadas audiências públicas, e que seja ouvido também, não só os atingidos, os moradores, mas os sindicatos, as colunas de pescadores, os movimentos atingidos, para que realmente se possa dar. Muito embora se sabe que o poder público tem legitimidade pelo município, mas dá importância para que possam andar junto, consórcio e poder público, então ouvir essas pessoas. Minha parte era isso, e mais uma vez parabenizar aí pela brilhante explanação. Muito obrigado. Passo então a palavra ao vereador Rimar Escorteganha, que justamente fez esse requerimento aí. Esteja à vontade, vereador. Muito bem, então, obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizar e agradecer a Reginaldo, então, pela sua vinda aqui. Mas eu também quero fazer algumas considerações. Primeiramente, reforçar a questão das ferramentas que a gente fala de participação. Acho que é um processo importante. Então, se dá possibilidade dessa revisão, digamos assim, né, por parte do consórcio, se são audiências, reuniões, encontros como esse são muito importantes, né? Mas eu diria que o consórcio, e aí quero também incluir também a Tractebel aqui, eu parabenizo porque nós estamos quebrando alguns paradigmas. Porque muitas vezes a visão da sociedade para com instituições como, me permitam, a Tractebel e o próprio consórcio, é de que são instituições distantes, isoladas, que têm um objetivo claro, que é só a produção, né, da energia e principalmente o lucro da mesma, né? Então, quando que nós conseguimos casar espaços como esse, onde que as instituições vêm até um espaço desse, que é uma casa legislativa, discutir com a sociedade, isso é importante. É fundamental, isso mostra o amadurecimento, a grandeza das instituições, isso mostra de que as instituições e a sociedade, elas estão se encaminhando para um mesmo norte, isso é importante. Também percebe-se de que há, sim, preocupações, e elas são as mesmas, principalmente de estar buscando cada vez mais esse entendimento de algo tão importante, mas que, ao mesmo tempo, cria-se um impacto tão grande na nossa região. Né, que foi, e eu volto aqui a repetir, falava anteriormente na minha fala sobre a questão da construção de uma barragem. Então, acho que isso é importante. Mas eu quero aqui fazer
uma pergunta e também, se possível, uma opinião aqui, se pode ser depois acatada ou não. Sabemos que quando que foi construído o plano diretor, então, no ano de 2002, 2003, foi feito de uma metodologia, de uma outra metodologia, com certeza agora evoluiu-se para isso, e esse é o meu entendimento, e se eu estou errado, gostaria que me corrigisse. Todos os planos que eles têm uma intervenção direta no município, como citar aqui o município de Concórdia, seja o plano diretor rural, urbano, plano diretor, plano de mobilidade urbana, saneamento básico e outros, há sim também a participação da comunidade, mas também, por exemplo, a participação e a efetivação e, inclusive, a aprovação por essa casa. Então, gostaríamos de sempre colocar à disposição, se assim me permite, senhor presidente, dessa casa, de como é que nós também poderíamos contribuir. Por quê? Sim, se há uma legalidade que é o IBAMA que tem que ter a aprovação final, nós até o respeitamos. Tá? Agora, também com todo o respeito ao IBAMA, muitas vezes é uma instituição a nível nacional que, por quem sabe, pela sua estrutura, pela sua metodologia, não conhece a realidade aqui, ou não conhece todas as realidades. Então, isso também é importante a gente deixar claro. Então, como é que nós podemos contribuir com isso? Tá? Volto a dizer, acho que criar ferramentas de participação é importante. Claro, sempre deixar claro o foco, o objetivo. Nós estamos aqui discutindo a revisão de um plano. Tá? Fiquei feliz quando que Vossa Excelência falava que, quem sabe, em tempos futuros, poderemos ter apenas um plano diretor. Isso é muito importante. Eu acho que isso deixaria nós muito, muito felizes aqui, porque é sinal de que o município e a cidade também evoluiu, e que isso, quem sabe no futuro também outros municípios possam fazer. E um outro pedido, a gente sabe que havia uma data, até dia 30 de abril, para essas sugestões, e eu não sei se é possível, mas eu percebo assim que agora, com a discussão de há uns 15 dias atrás, com essa discussão no dia de hoje, me parece que pode surgir mais opiniões. Se é possível, ampliar essa data, eu estou aqui propondo para que no mínimo mais uns 30 dias, 20 dias, para que também a gente pudesse, quem sabe, opinar, e nós temos grupos que já também nos solicitaram, secretário, aqui está também, por exemplo, o grupo do agroturismo da região de Engenho Velho, outras regiões, então assim, que a gente também possa buscar mais opiniões, sim, dentro da metodologia das ferramentas que hoje existem, não há nenhum problema, se for lá pela internet, mas que pelo menos a gente possa buscar mais informações. Se é possível protelar essa data, a gente ficaria muito grato quanto a isso. Era assim, senhor presidente, muito obrigado. Pode fazer as suas considerações aí. Bom, com o que eu ouvi aqui dos vereadores, eu fico até satisfeito, porque realmente o nosso objetivo é esse, é buscar o respaldo da comunidade, e maior respaldo que uma Câmara de Vereadores na comunidade. Isso que o Rui-Mar falou é verdade. O IBAMA está lá longe. Ele tem o poder, sim, mas sempre eles estão nos dizendo: nós queremos a participação da comunidade. E em várias reuniões que eu tive com eles lá. Por isso que eles colocaram a MUP. Quando eu fui até por outra razão no IBAMA, eles me perguntaram, o gerente da parte de licenciamento perguntou como é que está a revisão do plano. Quando eu falei que o que a gente estava falando, eu falei, o caminho é esse mesmo, envolvendo os prefeitos, envolvendo os técnicos das prefeituras, não só os prefeitos, os técnicos das prefeituras, E o caminho é esse mesmo, e nós não podemos ser diferentes. Repito aquilo que eu falei, nós não queremos fazer um documento a mais para colocar na nossa gaveta. Não é isso. Tem que ter essa participação. É difícil? Lógico que é difícil. Nós, em momento algum, estamos dizendo que isso é fácil. O mais fácil seria fazer isso que eu falei. A gente vai lá, escreve, mas e daí? Não tem sentido. Então, eu fico muito confortável de ouvi-los, que é exatamente isso que nós queremos. É isso que nós queremos.
queremos o ordenamento, realmente, um bom ordenamento territorial, porque isso facilita para nós. Facilita muito. Aquilo que o vereador Comaceto falou, né, do favelamento em algumas áreas, isso nos preocupa pela insegurança das pessoas envolvidas, né? E o que nós estamos buscando sempre, o plano, se nós verificarmos ali, bem nos detalhes, ele preconiza o uso público do reservatório. Ele dificulta o uso privado. Existe polêmica, e daí? Não, mas é o público. Por quê? Porque é um bem público. Ele não é privado, ele é público. E nós estamos muito atentos a isso. Tá? Então, senhores, eu coloco que a legitimidade desse plano vai ser com a participação dos senhores. Eu já tenho marcado outras reuniões com relação a isso. Já me telefonaram, querem buscar. E nós temos que buscar isso. Quanto mais nós aproximarmos de uma casa legislativa, do executivo, mais ele vai ficar um plano muito mais aceito pela comunidade. Logicamente que daqui 20 anos podem estar discutindo, a evolução da sociedade é assim. Tá? Mas nós vamos fazer o melhor possível que nós podemos fazer. E precisamos contar com a participação dos senhores. Até, não sei, depois nós temos que discutir mais detalhes, a hora que nós tivermos, antes de uma audiência pública, antes de uma consulta pública, até para a gente evoluir numa conversa com o IBAMA, porque vai ter idas e vindas, né? Vai ter idas e vindas, né? Talvez ter um ofício da Câmara de Vereadores colocando que o assunto foi discutido. Não sei, é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Né? Não sei se isso é possível, não sei, mas nós vamos ter que discutir. Né? Porque isso dá uma legitimidade. Né? E eu espero, né, em nome do consórcio, contar com essa participação dos senhores. Né? Eu acho que hoje foi muito importante estar aqui. Tá? Agora, com relação a esse prazo, eu vou... Certamente, se tiver mais contribuições, se o prazo passou, não se preocupe. Pode nos mandar, pode considerar um tempo a mais. Eu não vou falar se vai ser 20 dias, 30 dias, né? Mas algo aí, né, de mais uns 20 dias, acho que é possível nós acomodarmos isso. Só que a gente tem que trabalhar com planejamento. Né? Agora, logicamente, que nós não queremos fazer uma coisa burocrática. Tem que ser, acabou, é que nem declaração do imposto de renda, que tem que ser às 23 horas e 59 minutos e acabou. Né? Não vamos ser assim. Né? Eu entendo que o que nós estamos buscando é muito mais importante uma discussão do que simples regras. Temos que ter um planejamento? Sim, temos que ordenar, mas eu creio que mais umas 2, 3 semanas aí não tem problema com o IMAL. Tá bom? E a gente vai conversando. Né? Eu acho que o canal está aberto, tenho esse... Felizmente, tenho esse contato com os senhores, né? E isso é muito importante. E o consórcio se sente mais confortável também, pode ter certeza disso. Agora, vamos chegar no final, nem tudo foi contemplado. O objetivo não é esse, é contemplar, como eu disse, a comunidade, completar o coletivo, completar a legislação, o aspecto legal e os anseios da comunidade. Uma ou outra pessoa pode não ser atendida, né, por razões outras que não vamos nem discutir aqui. Então, eu agradeço muito essa participação de estar aqui com os senhores, me coloco à disposição para outros assuntos também que essa casa entenda ser interessante, ser importante trazer para os senhores. Agradeço imensamente essa oportunidade. Boa noite. Bem, essa casa também fica sendo-se privilegiada e com certeza sempre estaremos nessa parceria da discussão, e o senhor colocou muito bem aí, porque tem que haver esse conjunto de ideias, de ações pertinentes, ligadas em todos os campos, e quando o senhor coloca que há um nível de dificuldade, é justamente aí que a gente tem que aplicar mais nosso empenho, conhecimento e a boa vontade que se exige para um modelo democrático, né, de resultado coletivo. Então, acredito que nós estamos avançando, há avanços significativos nesse processo. Concórdia tem essa concepção de que em vários setores a gente está na frente,
E com essa parceria, com a colaboração dos senhores, com certeza nós seremos os privilegiados de resultados mais amplos e significativos aqui para toda a nossa região. Essa casa agradece a sua presença. E qualquer assunto inerente a essa causa, o senhor pode nos procurar, que tenho certeza que o senhor terá 13 soldados aqui para encampar qualquer batalha no sentido de melhorar, de discutir e ampliar esse universo de possibilidades que o consórcio aqui sugere e batalha junto conosco. Obrigado pela sua presença e que não falte entusiasmo e determinação ao longo de toda a sua luta. Obrigado. Bem, assim agradeço também aos demais vereadores e, enfim, a nossa plateia. E encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 4 de maio, às 18 horas, nesse mesmo local. A todos uma boa noite.